Olá, bem-vindos ao Biocotidiano, um espaço para a discussão sobre a influência da biologia e da ciência em nossa vida. Hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico: organismos geneticamente modificados. Embora bastante debatidos e conhecidos, os organismos geneticamente modificados ainda não são bem compreendidos pela comunidade em geral, o que se torna bastante perigoso quando entendemos que o nosso país é um dos pioneiros na alta produção e consumo desses organismos. Existe um cenário comercial mundial muito favorável para que o Brasil se torne o maior produtor de alimentos do mundo, desde que use a tecnologia para ajudar os meios de produção e diminuir os desperdícios, aumentando sua produtividade. Na opinião de muitos pesquisadores e empresários, o grande foco do agronegócio deve estar na tecnologia. Essa forma de pensamento é ao mesmo tempo estimulante e perigosa, afinal, todos sabemos que no Brasil há uma tendência a implementar medidas de desenvolvimento sem um real planejamento de riscos. A realidade é que a tecnologia já está na mesa dos brasileiros há anos. No início de julho de 2018, o jornal O Brasil de Fato publicou uma matéria sobre o tema. A matéria é intitulada "Na Copa dos Transgênicos, Brasil é vice e a Argentina ocupa o terceiro lugar". O jornal explica que a área agrícola mundial ocupada por cultivos transgênicos ou cultivos geneticamente modificados cresceu em 2017 3% em relação ao ano anterior e chegou a 189,9 milhões de hectares. A Argentina, na disputa por adoção da tecnologia, continua em terceiro lugar, com 23,6 milhões de hectares. Na classificação, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos. Esses dados fazem parte do levantamento realizado anualmente pelo Serviço Internacional para a Aquisição e Aplicação da Agrobiotecnologia. Todos os anos, o levantamento desse órgão vem acompanhado de diversas orientações a favor da produção dos transgênicos. O presidente do conselho diretor da instituição, Paul Tang, chegou a elogiar a recente produção de cultivos transgênicos de última geração, com maçãs e batatas que não escurecem nem estragam, o abacaxi super doce, enriquecido com antocianina, as espigas de milho com maior biomassa e altos níveis de amilose, o óleo de soja modificado, além de autorização para comercializar cana-de-açúcar resistente a insetos. Um novo estudo pós-transgênico, chamado Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Cultivo Geneticamente Modificado entre 1996 e 2016, elaborado pela PG Economics, foi publicado no final de junho desse ano. A consultora calcula que os cultivos transgênicos produziram um lucro de 186 milhões de dólares nesse período. Todos esses dados nos mostram que o Brasil e brasileiros estão em contato extremo com esses alimentos geneticamente modificados. Mas será que a população sabe o que é que ela está comendo? Segundo pesquisa encomendada pelo Conselho de Informações sobre Biotecnologia, CIB, divulgada pela Folha de São Paulo em 2016, apenas 11% das pessoas souberam identificar os produtos transgênicos cultivados no Brasil, como soja, milho e algodão. Apenas 17% das pessoas sabiam que ingeriam DNA. Embora 33% acredita que a ingestão desse produto faz mal à saúde. Em 1953, o biólogo norte-americano James Watson e o físico inglês Francis Crick propuseram um modelo para explicar a estrutura do DNA. O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos, no interior do núcleo das células. Todas as células e organismos vivos possuem DNA: bactéria, planta, fungo e a nossa. Ela é uma longa molécula formada por dupla fita de nucleotídeos enrolada uma sobre a outra, que formam uma estrutura helicoidal. Esses nucleotídeos são as letrinhas que constituem a informação genética, como uma língua. Temos a adenina, A, guanina, G, timina, T e citosina, C. Sequências dessas letrinhas contidas no DNA são lidas e processadas pela célula para realizar suas funções e formar as características. Essas sequências são chamadas de genes. O DNA se caracteriza pela sua capacidade de replicação, um processo natural em que uma série de enzimas e outras moléculas fazem cópia desse DNA. Enzimas similares são utilizadas na tecnologia do DNA recombinante, onde artificialmente são utilizadas para fazer cópia do DNA de um organismo e introduzi-lo no DNA de outro organismo, formando o que chamamos de transgênicos, organismos que recebem parte do DNA de um outro organismo. Existem outras formas de manipular o DNA, além dos transgênicos.
todos os organismos que têm seu DNA manipulado de forma artificial são considerados organismos geneticamente modificados. Em julho de 2018, o jornal Sul 21 publicou uma matéria intitulada Brasil facilita a adoção de tecnologias com potencial cancerígeno. Nessa matéria, o jornal fala que a Corte de Justiça da União Europeia decidiu recentemente que organismos obtidos por alterações genéticas, como por meio de técnicas de edição de genes e organismos geneticamente modificados, os transgênicos, estão, em princípio, sujeitos aos mesmos critérios de legislação. Novas tecnologias, como a CRISPR-Cas e edita-genes de células, passam a ter o mesmo tratamento legal que os transgênicos, e os projetos que utilizam essas técnicas passam a ser submetidos obrigatoriamente às mesmas exigências de avaliação de risco, tudo em nome do maior controle da biossegurança. No Brasil, no entanto, ocorre exatamente o contrário. No começo de junho, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, deu parecer favorável à empresa belga-brasileira Global East, dispensando 2 de seus pedidos de cumprimento de lei de biossegurança. Trata-se de 2 linhagens de leveduras destinadas à produção de etanol. A presidente da comissão, Maria Sueli Soares Felipe, falou que não são considerados transgênicos porque não deixam rastro do outro DNA dentro dele. E essa foi uma decisão histórica, porque a tecnologia completamente nova e recente, que nunca havia sido feita, é aprovada pela CTN-Bio. Já a pesquisadora do Centro de Biossegurança de Genok, na Noruega, a brasileira Sara Agapto, explicou que a decisão da Corte Europeia é acertada, enquanto que a da CTN-Bio é equivocada. O CRISPR-Cas só funciona quando acoplado a uma molécula de RNA guia, uma molécula manipulada fora da célula artificialmente, independente de ter segmentos equivalentes ao DNA natural. Não precisa ter introdução de gene para ser transgênico, basta ter sido modificado por técnicas de engenharia molecular. No caso das leveduras, o DNA foi modificado pela engenharia genética definida como manipulação de DNA ou RNA recombinante. Pela legislação brasileira, o organismo geneticamente modificado é todo aquele cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Então essas leveduras são organismos geneticamente modificados. Sara explica que cada célula, cada organismo reage diferente à edição de DNA por meio dessa técnica, sem contar os estudos recentes que mostram que as células humanas alteradas pela técnica possuem um gene defeituoso P53, um gene relacionado com o desenvolvimento do câncer. Por isso a reação da comunidade acadêmica. Foram 2 artigos publicados juntos na Nature Medicine. Toda essa polêmica ainda está muito longe de ser resolvida, mas temos que estar atentos e ser conscientes das nossas escolhas. E você aí de casa, você é a favor dessa técnica? Você consome ou consumiria esses alimentos? Você está ciente do que está acontecendo? Comenta aqui embaixo, dá a tua opinião. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.